pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um programa do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, o Farol da Baixada, o nosso podcast. Vocês já sabem, se inscrevam, compartilhem, deem um like para que os nossos conteúdos cheguem a mais gente. São conteúdos diferenciados, vocês já conhecem, e quem não conhece, assista até o final e vocês podem conferir. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, muito atual, que é sobre as crianças atípicas. E dentro dessas crianças atípicas está incluído também o autista, né? As dificuldades da família, as dificuldades de relacionamento com a família, com os amigos, na escola, o que é preciso ser feito ainda e muito a avançar, não é isso? Então, para isso, a gente está com 3 psicopedagogas. Não bastava uma, tinha que ser 3, porque a experiência é muito grande, muito vasta e o assunto é bastante complexo e requer muita atenção, tá? Fica ligado aí. Bom, nós estamos com a Andréia Polaco, é psicopedagoga, advogada, a Cláudia Pimentel, também psicopedagoga, e a Tuca Russi, também psicopedagoga. Cada uma atua numa área, tem funções também diferentes. A gente vai conhecer bastante sobre essa dinâmica da atenção a crianças atípicas. Muito obrigada, meninas, por terem comparecido, aceito o convite. Viu? É um grande prazer ter vocês aqui. E num tema tão importante, não é isso? Sim. Não é isso? Obrigada pelo seu convite, né? Nós estamos aqui muito felizes de poder tratar desse assunto, porque é um assunto muito em evidência, né? Então, assim, nós, hoje, psicopedagogas, mas nós temos aqui mais ou menos, né, eu, quase 30 anos na área da educação, né? Uhum. E no decorrer desse tempo, já exerci diversos papéis. Fui professora, fui estagiária, fui mediadora, fui atendente terapêutica e hoje analista do comportamento aplicada em aba, né? Mais uma formação para complementar. Então, assim, nós, professores, né, porque também sou professora ainda, apesar de não estar dentro da sala de aula como professora regente, nós vivenciamos, né, essa experiência de ter crianças atípicas, né? Atípico é aquele que tem algum comportamento que a gente percebe logo que olha, né, uma diferença com os demais da mesma faixa etária. Então, a gente começa a perceber e, muitas vezes, a gente se sente perdido, né? Porque a própria escola, não sei se eu posso dizer a coordenação, direção, também não tem a informação necessária. Nem a família, né? A família. E nós nos vemos ali numa situação bem complicada. Meu Deus, o que fazer? E por que você acha que está tão falado hoje, né? Principalmente sobre o autismo? Porque há um tempo atrás, não, né? Sim. Eu acho que era a dificuldade de diagnosticar. Sim. O que você... Um tempo atrás não existia o diagnóstico, na verdade. Então, um tempo atrás, os pais tratavam a criança no bater, né? Vamos bater que é para ele poder entrar na linha. Por que ele está desse jeito e não para? E aí a criança meio que apanhava, essa era a educação antigamente. E hoje em dia isso foi mudado, né? Com muitos estudos. E hoje a gente acredita que os diagnósticos estão sendo feitos justamente por essa questão dos professores em sala de aula, com 22 crianças e com crianças atípicas não sabendo o que fazer. Essa criança eu não estou dando conta, né? Que é uma das frases que não gostamos que seja usada, mas que são usadas diariamente. Essa criança eu não dou conta. E é a questão que a criança
não é questão de dar conta da criança, é entender a criança, respeitar a criança no seu momento. E as crianças estão sendo diagnosticadas também exageradamente. Tem criança que não é autista, que a professora faz questão de falar que, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não, não tem uma coisa errada ali. Tem criança que é criança mesmo, que brinca mesmo, que corre mesmo, que pula mesmo. E aí precisa de um estudo, precisa de um olhar diferenciado do educador, precisa de um olhar diferenciado da instituição e precisa da aceitação do familiar, né, para essa criança ser diagnosticada até chegar a nós. E para chegar a nós, é como a gente conversou antes de estar aqui, precisa que os pais aceitem, precisa fazer a aceitação do pai quando se percebe na instituição que aquela criança precisa de um auxílio. Né? O que é a criança que precisa de um auxílio? É criança que um professor, um educador, já teve um olhar realmente diferenciado. Passaram-se alguns meses, né, dentro da sala de aula e percebeu-se que pedagogicamente a criança não acompanha as demais crianças na sua faixa etária. E aí, essa criança é direcionada, que na primeiro momento, é feita uma reunião com os pais. E a nossa dificuldade é exatamente essa, porque os pais não aceitam, na maioria das vezes, né, de 100%, 80% dos pais não aceitam mesmo o olhar, dizer que sua criança é diferente. Só que quanto mais, né, tempo a gente enxerga isso dentro da nossa família, é bom para a criança, não é o pai, não é a mãe. Precocemente. Precocemente tratado um autista, tratado uma criança atípica, a qualidade de vida dessa criança, tanto escolar, quanto emocional, quanto social, é fantástico o resultado. Se a mãe tem um olhar por essa criança desde um ano, não é diagnosticado durante um ano, a criança com um ano dizer que ela é autista, né? São raríssimos que tem esse diagnóstico, porque não é assim. Mas a mãe entender e ter esse olhar de quando a criança começa a falar, quando a criança começa a andar, quando ela começa a conviver na sociedade com outras crianças, opa, meu filho tem alguma coisa, isso é muito importante quando tem essa mãe. Por quê? Porque existe uma parceria. Mas até a mãe mesmo já leva para a escola. Deixa eu perguntar uma coisa. Porque você falou de um sinal que seria a dificuldade de acompanhamento pedagógico, né? Sim. Em momentos que a criança ainda não está na escola, por exemplo, a família deveria saber. Quais os sinais, vocês têm ideia? Quais os sinais que poderiam levantar assim uma luz amarela? Não significa que seja, mas que deveria, então, essa família procurar algum diagnóstico, alguma ajuda. Muitos. Cláudia, você trabalha numa clínica, Sim, não é isso? sim. Também, né? Aí, vou ressaltar o que você falou no início, né? Como fazer essa identificação de uma criança ainda que não está na escola, né? O importante, a criança com 2 anos, a gente já começa a observar. Ela não fala. São várias características, né? Que eu discuto Social. com a Andréia. Então, assim, um ponto, né, dos principais. Poxa, ela com 2 anos, mas ela não fala. Ela não se socializa, ela com 2 anos, mas assim, ela não tem o amiguinho, o primo brincando, mas ela não chega perto do primo, ela não tem esse brincar. Ou seja, a gente está falando da socialização. Então, são vários pontos que é importante os pais ter essa percepção, observar esse comportamento da criança. Opa, peraí. Né? Existem aqueles marcos do desenvolvimento desde o nascimento. Sim. Né? Fala O bebê. Sim. O bebê, ali você percebe. Sim. Né? 6 meses, a criança tem que estar sentada, ela tem que sustentar a cabeça, né? Certo. Ela pega, ela segue, ela sorri, ela interage, né? Ela interage, né? Então, esses pais, né? Porque assim, eles até percebem, né? Mas muitas vezes, e isso aconteceu com casos de mãe que eu tô atendendo hoje, né? A criança já é um pouco mais velha e ela falou que tentou por várias vezes levar ao pediatra e o pediatra falava, não, é assim mesmo. Vamos esperar, vai deixando, vai indo, e foi, né? Só que aí chegou numa determinada fase que não dá mais para esperar, porque a coisa travou. Porque quanto mais cedo
a gente começa a trabalhar, mais a gente tem o resultado, Sim. né? Então, quanto mais você atrasa para iniciar esse tratamento, mais a criança vai ter prejuízos. Então, de repente, com 5 anos, a criança já poderia estar falando. E ela não está porque não foi trabalhado isso com ela anteriormente. Entendeu? Sim. Então, são várias questões. O barulho, né? O barulho, por exemplo, para uma criança autista, com 1 ano de idade, ela não suporta festa. Então, são 2 pessoas dentro de casa e uma criança. Chega uma terceira e você começa a falar alto, a criança já fica, ela já põe a mãozinha. Com 1 ano de idade, ela já começa a fazer isso. Então, vai do olhar do pai, porque em todo o ambiente que nós estamos, da criança a fazer isso. Quando uma criança está no shopping, que você vê uma criança, e hoje é muito comum, né, nos dias de hoje, as crianças irem para dentro do shopping, criança de 3 anos, e você, de repente, você escuta um barulho. Nós que somos psicopedagoga, é imediato, né, a gente olha mesmo, mas as outras pessoas olham com um olhar diferenciado, olha lá, ó, não deu educação, olha só. Olha o chilique, olha que malcriação. Se fosse meu filho, eu daria já uma porrada, não sairia de casa. Então, é muito comum. E isso, tudo que você está falando, é uma coisa que uma a gente característica. percebe que, assim, causa nos pais um grande estresse. Nossa, ainda mais o pai, que é parceiro, sabe que o filho dele está passando, acolhe o filho dele da maneira correta, né? Porque eu já presenciei isso no shopping. Como é a da maneira correta, a criança está gritando, você não pode primeiro aglomerar, já começa por aí, e a mãe sabe o que fazer. Vai ficar aqui acolhendo seu filho, ela vai sentar, ela vai relaxar com ele e vai abraçar até ele se acalmar. A gente não tem o que fazer. A criança está num processo de crise. E essa crise, na idade que ela tem, até a idade que ela termina, ela vai ter uma vez por semana, e seja em qualquer lugar. Ele não é assim, você vai... ela vai ter a crise e a gente vai conseguir... É que, na verdade, essas crises é um comportamento que a gente faz uma avaliação funcional. Sim. Né? Então, por exemplo, uma criança entrar em crise, gritar, bater, porque acontece, tá? Acontece bastante. Né? Geralmente não E a quando não está no ambiente dela. E o shopping é um deles. Sim, e a criança, ela tem uma força. Que gente, uma força assim. Ela derruba. Eu apanho Sabe o várias que quer vezes. pegar? A criança pega uma mesa com uma mão só, com uma mão, ela joga longe. Nossa. E assim, se a criança é em crise, Inexplicável. dependendo dos tipos das crises que ela tem, ela bate em quem estiver na frente. Mas é uma batida que ela joga longe. Só que, assim, isso existe uma explicação, Opa. tá? Por quê? Muitas vezes, essa criança, ela não sabe se comunicar. Ela não sabe dizer o porquê que ela está tendo aquele tipo de reação. Né? Então, a analista do comportamento, ela faz essa observação, ela faz a função desse comportamento. E ela tenta medir dentro do ambiente para que isso não aconteça. Então, através das observações, para essa melhora de vida, para essa criança, para esses pais, que vão ser treinados para trabalhar com a criança também, perceber, não fazer coisas que reforcem aquele comportamento negativo. Por isso que né? precisa ter esse olhar desde cedo com a criança. Então, aí meu questionamento, eu estou imaginando eu me deparando com filha, assim, uma situação assim. Aí vou procurar alguém, vou procurar uma psicóloga. Acho que a primeira coisa que a família pensa é numa psicóloga, ou psicólogo, né? Tá certo ou não tá? Olha, essa psicóloga deveria... Quem que eu deveria procurar? Eu estava assistindo um podcast também de uma pessoa que, na minha opinião, né, é o Anselmo Lacerda. Isso aí. Ele é da educação, ele é maravilhoso. Ele tem um filho autista e ele se especializou até por conta. E ele contou os erros que ele sofreu no diagnóstico do filho. E uma das coisas que ele falou é exatamente isso. Encaminharam ele para terapias, psicólogos, TOs e tal, mas não era o psicólogo ABA, aquele que dentro do comportamento ou dentro do consultório ia trabalhar especificamente esse comportamento
inadequado, né? O psicólogo na linha, porque existem várias linhas, psicanálise, junguianas, enfim. Mas, para a criança atípica, em muitas vezes tem que ser aba, né? Tem que saber identificar, né? Tem que saber se o profissional é formado, tem a formação em aba, porque Isso é importante. nós somos psicopedagogas aba, existe o TO aba, o dentista aba, o médico aba. Então, por exemplo, toda criança praticamente vai a uma pediatra, um pediatra. Sim. Eu acho que ali deveria ser uma porta com a formação desse pediatra, na grade, por exemplo, curricular dele de medicina, não sei se tem ou não, dele saber, começar a identificar e falar, e não ter essa identificação assim, não é normal, vamos ver o que dá. Não, ele já tem um olhar, opa, realmente está fora do quadro. E orientar a família da melhor maneira. Olha, tem que ser um profissional, mas que tenha essa qualificação aba. Exatamente. Não é isso? Eu acho que é uma Isso. porta de... E aí, quando você fala do ponto, né? Eu passei com a minha filha. Elas conhecem, foram professoras das minhas filhas, inclusive as duas, né? Quando pequena. E aí, eu passei porque eu achava que a Luana tinha alguma coisa, né? E eu fui desde pequenininha lá com o pediatra, falando com a pediatra maravilhosa, muito boa pediatra da minha filha, e ela fez o encaminhamento. E aí passamos por uma clínica, eu não lembro até o nome da clínica, a escola que solicitou essa clínica. Enfim, ela foi diagnosticada com TDAH, né? Esse TDAH, um tempo, depois de 6 meses pagando, porque foi uma clínica paga, você não tem, depois que você recebe o laudo, você não tem um respaldo, né? Como ela falou. E aí, por que eu me formei e ainda estudo, né? Eu me formo esse ano em aba também. Fiz psicopedagogia, fiz pós-psicopedagogia, enfim, tenho quase 3 demandas de psicopedagogia até chegar no aba. E essa é a importância do aba, porque se eu tivesse feito as formações, a psicopedagogia primeiro e depois o aba, eu saberia como tratar, inclusive a minha filha, né? Experiência com a minha filha. E hoje em dia eu vejo o tanto que eu errei como mãe, né? Mesmo com o diagnosticado lá tardio, embora todo mundo falasse, nossa, mas ela não para. E eu ali querendo, não, mas eu preciso do diagnóstico, né? E o neuro, encaminhar para o neuro para ver se tinha alguma coisa, porque também tem isso, você é encaminhado, como que é o negócio? Você fala com a pediatra encaminha para o psicólogo encaminha para o neuro encaminha de volta para a psicóloga, quando ele tira lá o resultado dele, a psicóloga manda para o psiquiatra, olha, eu acho que é isso, ou é a psicóloga boa mesmo, ela fala assim, vamos mandar para terapia, que não é terapia, que fala que é um plano terapêutico, né? Plano terapêutico, aí ela vai ter tudo. Ela vai ter... Você trabalha uma equipe multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar. E aí tem essa equipe que são durante 6 meses trabalhada com essa criança. Aí sim, isso seria a forma certa. Mas não é o que acontece. Se falando do SUS, vamos lá, que eu também passei pelo SUS, se falando do SUS, ele faz um encaminhamento. Quando vai para o psicólogo, você demora de 3 a 5 meses para conseguir um psicólogo pelo SUS. Quando se consegue, porque você tem que ir naquele CRAS, como é que é o nome? CRAS, né? CRAS, no canal, enfim, CRAS. Aqui em Santos, que chega lá, quem está com problema, por exemplo, leve, uma criança, uma adolescente, não quer passar por aquilo ali, gente, desculpa, mas assim, é muito cheio mesmo. Não tem aquela estrutura toda para atender adolescentes. Eu acho que teria que ser crianças e adolescentes, idosos e pessoas com a idade, né, separados, porque não dá. As crianças se assustam, os idosos se assustam, é um desrespeito pelo SUS. Vamos falar agora da área que eu também passei, pela área do convênio. Para minha filha ser atendida, que ela é atendida hoje por uma psicóloga, né, maravilhosa, tá? Faz um tempo já. Eu tive que berrar dentro do convênio, porque eu estava esperando durante 6 meses a 8 meses uma psicóloga, porque pelo convênio, me dizendo que ela tem direito e eu pago o plano dela desde quando ela nasceu. Isso, ela vai fazer 18 anos, ela está com o mesmo plano, não foi mudado, é o mesmo plano. E eu tive que chegar muito estressada, porque minha filha estava tendo crises de chorar, porque veio a pandemia, aquela coisa toda, síndrome do pânico. E eu cheguei lá e gritar mesmo, comecei a gritar, falar um monte, sabe, não vou sair daqui, que não sei o que vai. E aí sim,
O convênio veio, direção veio mais não sei o quê. 2 horas e meia dentro desse lugar. Eles atenderam a minha filha. 3 dias depois, a minha filha começou a ser atendida por essa psicóloga. Então, sim, mães, familiar, que precisa que seus filhos sejam atendidos pelo plano, sim, o plano é obrigado a te dar esse direito, mas eles vão te dar uma lista de 300 páginas, você liga para algumas, porque nenhum psicólogo da Baixada Santista quer atender plano, eles só querem atender o particular, mas o nomezinho deles estão lá no plano, né? E aí você vai fazendo um xizinho, faz como eu fiz, com 20 páginas, faz um xizinho de todos eles que falaram que não te atende e vai lá aonde que tem que ir, diretamente no plano, e fala que daqui eu não saio enquanto não for resolvido, vou chamar meu advogado. E aí eles resolvem e você consegue para fazer com que o seu filho seja atendido pelo plano. Afinal de contas, pagamos bem caro pelo plano. Né? Então, esse é o caminho. Te respondendo. É um caminho bem... Esse é o caminho. Essa nossa é realidade. Essa é a nossa realidade. Tá? Que a gente vive hoje, porque, sim, muitas mães perderam plano de saúde. É isso. Assim, eu também faço algumas supervisões com garotas que estão em escolas públicas, né? São Vicente, a coisa está bem complicada, né? Então, eu acho que é um serviço que nós estamos necessitando de profissionais dentro da escola, psicopedagogos mesmo, para orientar essas famílias. Para orientar... E nessa orientação, André, é bom lembrar que, por exemplo, esse diagnóstico que eu falei da Luana de TDAH, depois de anos, né, que agora foi Não era. Não é, né? Não é. Então, assim, ela veio com esse diagnóstico desde os 9 anos, né? E agora, ela já está quase 1 ano, né, nessa terapia, e não é. Ela tem, sim, foco, ela tem um distúrbio de foco, né? Ela precisa centralizar os estudos dela, mas por uma questão de um monte de coisas exageradas, né, da mãe, de ter feito com ela na infância, tipo, brinquedo demais, brincar demais, muitas coisas que foram demais, que são pontuadas, né, hoje em dia na terapia, e que sim, a gente erra mesmo, né? Eu também sou humana. Nós não temos manuais não de temos mãe. manuais de manual, mãe, né? Não temos manuais. Faz o que acha que é melhor, né? E hoje em dia está aí, né? Conseguindo andar com suas próprias pernas. Então, é bom relatar que tomem cuidado também com os seus diagnósticos. Não vá só em um lugar. Não vá só em um lugar. Agora, imagina assim, a dificuldade que você colocou e a dificuldade também, Cláudia, você que é professora, né? Professora e na sala de aula, a dificuldade do professor, que também não tem a formação para identificar, né? Eu acho que você passou por isso. Conta um pouco. Passei, sim. O que acontece nas salas de aulas, quando eu fui pedagoga ano passado, até o ano passado, mas isso é o geral, eu acompanho paciente minha em escola. Só que, assim, o que acontece? Hoje, as escolas, elas colocam as crianças lá. Uma sala com 24 alunos, 22, 4 crianças laudadas numa sala, fora as outras crianças que, né? A gente que tem um olhar, a gente, peraí, tá ali, eu tô ali todo dia. Então, já tem observado, assim, olha, tem mais crianças ali que tá em investigação. Assim, olha... Como um professor vai trabalhar com aquilo, com 4 crianças laudadas, fora as outras crianças, São 3 grupos. Um grupo de crianças laudadas, o outro grupo com crianças que você tem que trabalhar o pedagógico, e o outro grupo que você, mas não tem lauda, mas, eles apresentam um comportamento assim que tá fora, né? Então, assim, os professores não têm a formação adequada para lidar com aquelas crianças. São culpa deles? Não, porque a escola tem que ver isso, direção, né? Que a gente estava falando de direção, coordenação, tem que passar, mas não. Coloca as crianças lá, não se sabe. Eu pergunto para o professor, eu falo assim, mas qual é o laudo dele? Eu não sei. Eu, como pedagoga, eu sempre exigi isso. Eu falei assim, poxa, o que essa criança tem? Tem laudo? Tem, então me dá. Eu quero ver, eu vou dar uma olhada, eu vou estudar em cima daquilo ali. Mas, assim, o que é lamentável hoje... justamente isso, os professores não têm formação, aí a escola, a criança não tem mediadora, ou seja, eu pergunto, como que essa criança fica lá, como é que aquela criança fica lá na escola o período da manhã todo ou o dia inteiro? É feito algum trabalho com eles? Então, aí o caminho seria, por exemplo, um professor que está lá na sala de aula identifica alguma
alguma coisa. E aí vai para a direção, e a direção, então, aí resolvem chamar os pais. Isso. Aí tem a dificuldade que vocês já colocaram do aceite dos Isso. pais de que Começa o deveriam primeiro ter. aí começa esse primeiro trabalho, que é com os pais, fazer eles se conscientizar, né? Aí, porque é muito difícil, a maioria muitos pais não aceita. Então, aí a gente vai fazendo aquele trabalho, se o professor tem aquele olhar diferente, assim, diferenciado pela criança. Aí vem um trabalho com a direção, professor, com os pais. Ah, tá, conseguiu aquele trabalho, agora a gente agora o trabalho dos pais com a criança. Procurar vai levar a criança para fazer uma investigação. Mas a família, a escola orienta algum lugar já conceituado? O ideal deveria, né? É o nosso ideal. Os pais Sonho. fica assim, Já tivesse, e agora? Que Isso. psicóloga, Isso. qual profissional, Exato. qual. Aí Qual. passa Já estão por tudo isso, perdidos passa por tudo nesse isso. processo. Os pais já estão perdidos, já levaram aquele Caramba, choque, aquele gente. baque. Aí, pô, o que fazer? pais precisavam Mas de eu vou equipe. levar nessa aqui. Pô, mas a André me indicou. Será que ela é boa? Será que vai resolver o Quando problema não, do manda meu para a filho? clínica. Quando não, né, a escola... Por exemplo, no caso de escola particulares, a maioria das crianças são levadas às clínicas. Só que tem algumas clínicas que é... O que acontece? A psicopedagoga está lá 3 meses trabalhando com aquela criança. Só que aí a clínica resolveu que aquela psicopedagoga é muito boa, tira ela da sua função e sobe ela de cargo. Aí esta criança, ela vai passar por outra psicopedagoga que vai pegar ela do começo, quer dizer, essa criança não tem uma continuidade. Então, eu, de verdade, oriento, e aí é um pedido pessoal, as clínicas deveriam de começar, as psicopedagogas, terapeutas, ABA, deveriam de começar com as suas crianças no começo do ano e terminar com essas crianças até o final do ano. Para que a criança desenvolva, pelo menos naquele ano que ela precisa. Não é mudando de psicopedagoga a cada 3 meses que essa criança vai ter resultado. Não tem como, isso não existe. Não existe nem para adulto isso. Sim, isso E no caso de assim você. também, né? Lógico, a grande maioria dos professores tem a dificuldade, sim. Mas eu também identifiquei muitos professores indo em busca para tentar ajudar, sabe? Porque isso também já faz um diferencial. Porque se o professor, mesmo sem diagnóstico, ele consegue perceber o que a criança consegue, o que ela consegue que eu posso ajudar, né? Qual Então, que é se o é dela? uma educação infantil em que eu percebo alguma situação, eu uno a classe, eu canto, eu dou uma atenção maior para aquela criança que eu estou percebendo ali, que está com mais Inclusão. dificuldade. Incluir dentro do trabalho. Eu vou contar uma história, ela está perdida. Peraí, eu vou criar uma estratégia para manter Trazer ela do essa meu criança. lado, né? Ou, porque assim, ontem eu estava até pensando, né, quando eu estava para vir para cá e tal, a primeira escola que eu trabalhei foi uma escola Montessori. Então, Maria Montessori foi aquela que olhou para a criança e percebeu, nem todas as crianças pensam iguais, Isso. na mesma idade, né? Isso. Sim. E ela, uma médica que enfrentou a história dela, gente, olha, quem não viu, assista, Maria Montessori. Adoro. Linda história. A luta daquela mulher na época, né? Então, a construção, já o método Montessori foi criado para crianças com dificuldades, né? E ela teve resultado, crianças de classes sociais inferiores. Sim. Então, ela teve esse resultado. O que ela fez? Ela trabalhou individualmente com uma turma grande, tá? Ela consegue, o método Montessori consegue trabalhar dentro da sala de aula com várias turmas. Então, eu organizo Sim. essa turma aqui, ó, vai ler. Então, eu boto os livros. Aí, essa aqui vai mexer com um quebra-cabeça, essa aqui. E aí, eu dou atenção naquele momento para aquela criança que precisa de mim. O método de alfabetização é individual, não é junto. Então, tem criança que dentro da sala de aula está aprendendo a letra A e um que já Tá está... lá no Z. Já foi. Já andou. Entende? O respeito O individual. respeito do seu tempo. Então, mesmo sem o diagnóstico, acho que dá para fazer alguma coisa, né? Se o professor conseguir trabalhar, né, Sim. se tiver esse olhar diferenciado, Sim.
Se o professor tem esse olhar diferenciado, a gente consegue sim. Porque eu sempre fiz isso, a minha vida toda a gente sempre fez isso. Mas é raro isso. É raríssimo, Sempre porque que eu dá passo, trabalho. as escolas que eu passo, Não, é mas muito são raro. muitas classes também, Não, são né, muita classe, gente? mas um professor... Às vezes você dá aula em 7 classes num período, depois você vai para outra escola e dá mais não sei quanto. Como é que Sim. você... Aí, assim, antes se tinha todas essas crianças atípicas num lugar só. Aí tem a lei que elas têm que socializar e estar dentro, junto com outras crianças, né? Mas, inclusão. Mas me parece, assim, é bom, as leis são boas, mas faz a lei, depois Prática. joga, se vira. Cadê a prática? A prática, assim, e as condições para As isso, né? condições. E aí deveria ter o laudo, então já é a dificuldade de ter um laudo bem Laudo feito. atualizado Atualizado. a Agora, cada 6 meses. dentro né? da escola, Dentro da tem, me escola. parece, algumas funções que têm que ser cumpridas. Vocês podiam me explicar? Quem que vocês falou que mediadora, falou de... Qual é a função de cada uma? Um dos... assim, a função da professora, né, regente de sala de aula, é construir um PEI, né, um plano individual de trabalho com aquele aluno. Porque ali você já percebeu que existe uma dificuldade de aprender como o amiguinho. Então, eu tenho que criar uma forma, uma estratégia para mim poder avançar com essa criança. Então, aí sim, a mediadora é aquela que vai aplicar esse trabalho orientada pela professora. Então, a professora, ela tem lá o plano de trabalho dela, né? O planejamento anual, o planejamento semanal. Isso tem que acontecer, né? Então, assim, a mediadora vai pegar esse plano. Então, essa semana eu vou trabalhar isso. Ah, então tá. Como que eu vou trabalhar? Olha, nesse momento você vai pegar a criança, você vai sentar ali, você vai apresentar um jogo, você vai trabalhar as letras móveis. Não sei, aquilo que a professora acha que tem que ser feito didaticamente, né? Mas se ela também não tem a formação de como funciona uma criança atípica, como é que ela sabe que tipo de estratégia ela tem que utilizar para ter um avanço? Então, na verdade, se a criança ela é uma criança que apresenta uma questão, mas não tão gritante, tá? Porque, assim, existem crianças que participam, mas não tanto, Níveis, né? Tá. Não tanto. Mas dá para você trabalhar com a criança. Porque na educação infantil, se trabalha muito lúdico, né? Você trabalha o parque, você trabalha o brinquedo, lavar a mão, a higiene, o sentar, o comer, a autonomia. Então, isso dá para você trabalhar, Social. né? Que é aquela parte onde a criança vai desenvolver a autonomia, a independência. Então, o professor regente, quando as crianças têm o laudo, na maioria das vezes eles têm um auxiliar ou eles têm as mediadoras, né? E Que as seriam, mediadoras, seriam E a os T, que é uma E a T, outra que é função. outra função. Nesse caso, se uma escola tem isso, por exemplo, eu estou na escola da tarde, que eu sou a psicopedagoga lá da escola, né? Eu atendo como AT, né? E o que acontece? Eu posso, junto com a professora, e é legal que exista essa parceria, né, com a professora regente da sala, porque tem pessoas que não conseguem ter essa parceria com as professoras. Eu estou dando uma sorte grande que eu estou tendo essa parceria. Então, por exemplo, a professora, ela te mostra o que ela vai dar, né? E aí ela chega para você e fala, agora eu preciso do seu auxílio. Então, você fica ali ao lado da criança, você faz a tua parte pedagógica, né, trabalhando o método ABA, e a criança desenvolve a mesma coisa que as outras estão fazendo. Ele está fazendo, só que de uma outra maneira, né, de uma forma adaptada. E eu tenho um que nem precisa adaptar, ele faz tranquilamente. O do ano passado, que eu trabalhei nessa mesma escola, ele precisava que adaptasse os materiais para ele. Só que a professora me passava, a gente conversava sobre o semanário que iria acontecer e nós dois adaptávamos o material. Então, foi assim, gigantesco o trabalho com ele. Foi maravilhoso, só que dá trabalho.
precisa saber se o professor regente da sala permite e precisa saber se eles estão em parceria. Porque tudo precisa ser uma parceria para que a criança se desenvolva. Precisa ter a parceria da escola, precisa ter a parceria do professor, o professor com a TI, com a T, com a mediadora, com o auxiliar, para que essa criança atípica, ou até as crianças da sala, funcione dentro do pedagógico, né? Para que as coisas funcionem. Então, tudo é uma parceria. E quando você fala da questão de o como adaptar, é aí essa parceria que você precisa. No método ABA, a gente sabe como adaptar. Que é a AT. Porque assim, porque na verdade, o atendente terapêutico, ele é aquele que vai aplicar os programas da terapeuta, Sim. Ah, tá. tá? Então, a criança foi avaliada, a gente chama de supervisora de caso, tá? O ideal é que, se for uma equipe multidisciplinar, uma é a responsável pelo caso e ela monta o programa para as diferentes multifunções dos outros profissionais, tá? Então, a criança tem problema de fala, fono, psicopedagoga, psicóloga, talvez música, talvez entre no programa, vai depender do que ele vai avaliar. Por quê? Porque essa avaliação, ela gera um gráfico. E quando você olha para esse gráfico, você identifica ali quais são as necessidades da criança, quais são o que ela sabe e as barreiras. O que embarrera ela para avançar? Aí você programa isso. Você faz um programa em cima disso. Então, essa atendente terapêutica, ela vai para a escola e ela vai aplicar o programa e vai, junto com a supervisora, fazer a supervisão. Então, ela pode filmar, ela pode falar, olha, isso aconteceu. E a supervisora vai falando, sei, ele fez isso, fez aquilo. Então, tá. Então, a gente pode mudar essa estratégia. Entendi. A gente acrescenta isso, tira isso. Muito bom. Na hora que ele for fazer isso. Por quê? Existem as técnicas do programa ABA, tá? São imagens visuais, são aplicativos de celular. No caso, que nem ela falou, a criança tem sensibilidade com barulho, a gente coloca um fone, né? A gente direciona. A criança ela tem 10 anos, usa fralda. A gente monta um programa. Para fazer o desfraude tanto em escola quanto casa. Entendi. Né? E que nem ela estava falando, ressaltando, tudo isso que ela falou. A criança na escola, ela apresenta um comportamento. Em casa, outro. Clínica, outro. Escola é o tempo que a criança passa. A criança passa mais tempo na escola do que em casa, do que em clínica. É fácil. Na clínica, ela vai passar um atendimento, vamos colocar aí, 40, 50 minutos. Na escola, 4 horas, se for meio período, se for dia inteiro, 8 horas. Então, assim, na escola, ela vai apresentar comportamentos, a gente fala, comportamentos inadequados, muitos. Aí, que nem aplicador, a gente estava falando da aplicadora ABA. Então, é onde a gente vai fazer a observação para a gente extinguir esse comportamento. A gente leva isso, que nem a T está lá, que é atendente terapêutica. Então, ela vai observar, ela vai anotar de quanto em quanto tempo. A gente precisa fazer uma análise funcional? Vamos fazer uma análise funcional. Então, o que a gente tem que fazer? Extinguir esse comportamento dela na escola. Mas olha, ela só fica deitada no chão, ela se arrasta no chão, fica pulando. Porque a criança típica, na escola, ela apresenta comportamentos que ela não vai apresentar na clínica. Sim, são outros estímulos, às vezes, né? Sim, Lá sim. em cada lugar. Então, a gente precisa dessa equipe para poder fazer esse trabalho. Assim, olha, então vamos fazer desse jeito. Olha, a gente vai montar o plano, então vamos ela tá mordendo? Vamos extinguir a gente tem que extinguir esse comportamento. Isso. Da mordida. Ela tá batendo. Ela tá chutando. Ela tá deitando, ela fica se arrastando no chão. São comportamentos que a gente tem que extinguir. Porque assim, a gente trabalha o ABA, a gente não pode deixar aquilo ali persistir. A gente tem que fazer com que aquilo a gente vai extinguindo aos poucos. Chegou naquela fase de extinguir, ótimo. Então, vamos lá para outra observação, não é isso? Que a gente sempre trabalha desse jeito. Porque o papel da T é justamente assim. Ele não é eterno na vida da criança. Sim. É a ponte entre a criança e o professor. Como que essa criança ela vai se comunicar com esse professor? Certo. Como que esse professor vai entender essa criança? Né? Então, a gente vai orientar também esse profissional. A criança, por exemplo, ela tem um limite de prestar atenção. Então, de repente, a gente está fazendo esse trabalho do treino, tá? No treino de
espera, controlando o tempo, porque é tudo em cima de análise comportamental mesmo. A gente mede tempo. Quanto tempo essa criança? Então, no primeiro dia, ela conseguiu ficar sentada 10 minutos, nós vamos aumentar. Eu quero aumentar. E como que eu vou aumentar? Eu vou usar estratégia para... Reforçadores, se a gente precisar usar reforçadores, a gente vai usar reforçadores, sim. Então, tudo vem uma base, tipo assim, o paciente que eu tenho hoje, a Gela falou da fala. Paciente que eles têm muita força, então assim, ele bate bastante, mas ele não é verbal. Peraí, mas por que ele está batendo? O bater na gente, bater no rosto, é a comunicação dele. Então assim, vamos trabalhar, que nela falou, vamos trabalhar isso, então vamos fazer esse trabalho vamos lá estimular a fala dele. Como? O apontar, ele pegar na minha mão e me conduzir e pedir. Então tudo vem assim, tudo é uma sequência, entendeu? Porque a linguagem, ela não só é aquilo que a gente fala. Verbal, não é só né? verbal. Não é O só comportamento verbal. é o pensamento que age através da atuação. Sim. Então, você imagina uma criança que ela não consegue falar. Eu quero. Vai bater, ela vai dar Eu murro, ela quero vai algo, chutar. ou eu quero uma atenção. E aí também existe uma outra questão que a gente sempre comenta. A dificuldade, por exemplo, às vezes você está, a gente fala, reforçando um comportamento inadequado. Isso. Que é sala de aula, a criança está apresentando uma dificuldade. O que eles fazem? Tiram. Vai passear. É isso. Vai no parque. Aí fica o dia inteiro. Não é o que a criança quer? Obrigada. Você está reforçando o comportamento reforçando. inadequado da criança. Inadequado. Então, ela sempre vai bater, ela sempre vai fazer coisa. Por quê? Porque ela quer ir lá pra fora. Né? Então, o que você tem que fazer é prestar atenção no que ela quer com aquele comportamento e falar, não, nós vamos trabalhar para ela ficar aqui dentro, porque aqui que ela tem que ficar. Porém, eu posso ensinar ela a pedir a parar. Eu posso ensinar ela a pedir, professora, tia, eu posso parar, eu posso dar uma volta? Sim. E é assim que você vai... Só que o que acontece? Isso dá trabalho. E aí, quando eu falo da parceria entre professores e os mediadores, é nessa questão. Né? Eu, por exemplo, eu vivencio isso na parte da manhã, né? Rede pública, com 20 e poucas crianças, mais uma laudada e 3 que não são laudadas, mas você vê que tem algo, né? E o que acontece? Na minha sala, não, porque ela não tira mesmo da sala, ela faz questão que a gente fique lá com ele. Mas na outra sala, a criança, ela já chega falando o que ela quer. Eu não vou subir. E a criança não sobe, porque ela já guerrilhou desde o portão até lá, isso 7h30 da manhã, tá? Não é 10 horas, 9 horas, 7h30 da manhã. E aí ela fica andando aonde ela quer na escola. Aí me diz, quando que essa criança vai ser inserida dentro dessa sala de aula e incluída? Nunca. Porque se você não bater na tecla, né, da gente fazer o nosso trabalho, de que essa criança precisa estar dentro da sala e fazer com que ela verbalize o que está incomodando, ela já percebeu que ela gritando, ou chutando, ou se jogando no chão, ela pode sair da sala, que é um ambiente que ela não quer estar. Ela não quer estar lá dentro. E a gente conversava muito. A gente teve um caso de uma criança também que começou a apresentar esse comportamento de não querer entrar, né? E uma das coisas que a gente conversava bastante era a importância do cativar, de como você cativa essa criança. Esse ambiente onde ela vai estar, seja na clínica, na escola, ele tem que ser um ambiente atrativo. Acolhedor. Que é o nosso primeiro papel, é acolher. Isso foi uma situação que foi de uma aluna até minha, que eu conversei bastante com ela. Isso. Ela entrava chorando, se batendo. Então, assim, ela era com as perninhas toda marcada, né? E aí eu falei pra ela, caramba, a gente tem que pensar. O que eu vou pensar? O que eu vou fazer? É uma o que a gente vai fazer? supervisão, é um Isso. debate de um caso, né? Onde a gente discutia, pensava junto como que a gente vai modificar Foi esse cenário. Muita conversa. E aí a gente chegou e falou assim, poxa, o que a gente tem que fazer? Eu e ela, né? Falei assim, pô, vamos tentar tornar essa entrada dela atrativa. Ela, do portão até a sala, ela tinha um corredor de uns 15 metros, 10 metros, né? Então, ela teria que passar por aquele corredor, dali do portão até passar o corredor todinho para ela entrar na sala, ela gritando, chorando. Eu falei assim, poxa, peraí. Então, a gente tem que tornar a entrada dela atrativa. Como?
eu, como professora, já algumas coisas que eu já tinha identificado que ela gostava, né? Porque o professor tem essa informação, sabe? Ele consegue olhar para a sim, criança e é falar, isso, pô, é olhar. ele gosta disso. A Olhar, primeira olhar. coisa, o que você gosta? O que essa criança gosta? E atrair com aquilo. Sim. E aí... E aí eu comecei, foi assim que eu falei pra ela, falei assim, nossa, fantoches. Aí eu tinha os fantoches em casa, comprei outros. Então aí quando já me falaram, olha, fulano já chegou. Eu já saía da sala, já ia até o portão, e ela já chorando, já gritando. Aí eu, né, já chegava assim com o fantoche escondido assim atrás, né? E aí eu já começava a falar com ela, com o próprio fantoche. Se era um porquinho, se era um lobo, eu tinha vários, né? E aí eu começava a falar e ela ficava, ela parava de chorar, às vezes ela chorava. E aí eu ia tocando no corpo dela, né? Com esse fantoche, conversando com ela, como se fosse... Ela não olhava para mim, ela olhava para o fantoche. Às vezes, quando ela olhava para o fantoche, eu tirava o fantoche para ela olhar para mim, para manter esse contato visual. Foi através disso que eu consegui manter o contato visual com ela. Então, ela olhava, eu tirava muito bem e validava isso. Quantos anos muito ela bem. tinha, Cláudia? Eu acho que eram 6 anos. 6 anos que tinha. Então, assim, a partir disso... eu acho que eu levei em torno de não chegou um mês, né? Pra gente, que eu já consegui. Ela entrava já sem chorar, sem bater, sem se machucar. A autoagressão, né? A autoagressão. Então, assim, já entrava na sala, já tinha uma proposta para ela montada em mesa. Então, assim, ela fazia toda ali a rotina dela. Colocar mochilinha, tirar água. Isso também a gente começou a trabalhar com rotina visual, que isso é muito importante para a criança atípica, né? Manter uma rotina visual, ela também não era verbal. Então, assim, o que deu mais certo foi isso aí. A gente começou a trabalhar, ótimo. Ela já entrava assim tranquila. Aí, depois de um tempo, já não precisou mais desse reforçador, já não fazia mais efeito. Eu tinha que procurar uma outra coisa. Mas acabou, extinguiu aquele comportamento dela entrar chorando, gritando, se batendo. Ela já entrava feliz, rindo. Algumas estereotipias, sim, fazia. Mas... ela já ficava assim, nossa, uma criança assim, maravilhosa. Aí veio o trabalho, com 3 meses, eu comecei a introduzir um pedagógico com ela, coisa que eu não fazia porque eu também não tinha o contato visual com ela, né? E a gente falava muito, o que eu preciso? Eu não consigo introduzir nenhum pedagógico enquanto eu não ter o contato visual com ela. Que são os pré-requisitos da alfabetização. A criança precisa sentar, Sim. ela precisa olhar, Sim. ela precisa... E aí Prestar você atenção. começa a trabalhar isso para que você consiga chegar na parte da alfabetização. E uma curiosidade, e como é a interação dessas crianças com a classe, com os outros alunos e alunas? Porque são várias idades, né? Eu imagino que muito pequenininhos, tudo bem, mas conforme eles vão adquirindo aí uma faixa etária maior, se a classe acolhe bem ou... Não existe uma regra, né? A experiência de vocês aí. Varia. Eu já tive alunos que ele era muito acolhido pela classe inteira, porque também veio de uma... né? Você sabe até de quem eu estou falando. Ele era uma inclusão. E ele foi desde pequenininho, então as crianças tinham muito paciência, sabiam lidar com ele, né? E eu acredito, assim, pela minha experiência na área da educação e tal, que a criança menor, os maiores eu já acho que é diferente, a partir da adolescência, tá? Eu acho que eles têm um olhar diferente. Mas os menores, eles têm esse olhar mais de parceria, de acolhimento. Porque a gente, como professora de sala, a gente senta, Isso adoro, é sempre gostei de trabalhar no chão, fazer a gente sentar numa roda. A roda é o quê? É um momento que você está tendo olhar com todas as crianças. Então, você conversa. Então, assim, essa interação, roda, você sentar no chão, você contar a história ali numa roda com todas as crianças. Gente, isso é muito bom para as crianças. E que nem a gente estava falando é difícil a criança aceitar? É que nem ela falou, hoje em dia, as crianças, eles são tão, assim, receptivos com o outro, né? Não é? Então, peraí, isso não é? Mas a fulana ali não chega nem perto, a fulana... Gente, basta você sentar, você conversar, ter aquela conversa. Começa assim aos poucos, porque eles são muito entendidos do assunto.
Olha, eu vou afirmar, e aí é uma afirmação, que eu peguei os pequenininhos, peguei os pré-adolescentes, peguei os adolescentes. Que eu ainda bato na tecla que as crianças só interagem com as crianças atípicas se o regente da sala É isso aí. for de inclusão. Se ele incluir a criança, e aí o pré-adolescente, adolescente, porque eu trabalhei com o pré-adolescente, e é assim, só funciona porque quando... Vamos combinar que o pré-adolescente e o adolescente são mais dificultosos, né, para se trabalhar mesmo. Por quê? Porque essa criança autista, ela trabalhou tudo ali, né, teve a terapia dela, já passou por todo o processo de aceitação, de negação, então ela já vem com uma bagagem, né? Essa criança, ela já vem com uma bagagem de aceitação, de inclusão, de um monte de coisa. Quando ela chega nessa pré-adolescência, se não tem o regente da sala, com uma criança que está vindo ali, que não se mexe muito, que não perambula pela sala, que ela fica ali e o professor não faz nada, ela vai continuar vindo com o critério que ela tinha lá, com as dores dela. Né? Porque elas também têm dores, elas vêm com essas dores, elas se afastam mesmo, elas não querem interagir mesmo, elas ficam no mundinho delas aqui e acabou. Agora, se você pega um regente da sala, né, um educador da sala, que ele não quer ver isso, que isso para ele dói, porque aí tem que bater no coração, vamos combinar, porque ele não tem experiência nenhuma, psicopedagogicamente falando, né, não é a área dele, né, ele está ali para pedagogia, né, para fazer o que ele sabe, o que ele aprendeu, e não é culpa dele, tudo bem. Mas se ele tem um coração, ele tem um olhar diferenciado, o que acontece? Essa criança é incluída, mesmo sendo pré-adolescente ou adolescente. Eu já vivenciei isso, dá certo. As crianças, quando você faz o primeiro corte numa criança que fez alguma coisa com essa criança, e você, como da sala, chega lá e fala, o que aconteceu? Você vai mesmo. O que aconteceu? Ah, mas o que você falou? Aí a criança, opa, já vem com aquilo. Não, é que eu falei porque eu não quero. Por que você não quer? Por que ela pode? Você acabou de fazer a mesma coisa com ela. E por que ele não pode? Ele é do seu grupo. A criança, opa. Não, mas é que eu não queria que ele falasse. Por que ele não pode falar? Entendeu a diferença? Você tem que jogar isso para a criança, de fazer ela pensar por que essa criança não pode ser incluída, por que esse pré-adolescente da idade dele não pode ser incluído. Se você joga isso para um pré-adolescente, para um adolescente, ele vai pensar, poxa, eu posso ajudar. Ele pode fazer parte do meu grupo. Eles têm que fazer o pré-adolescente e o adolescente entender que essas crianças conseguem no tempo dele, tem que ser respeitado e eles precisam da oportunidade. Que eles, é o único grupo só. Sim, que é um grupo só. Da mesma maneira que ele tem que fazer, o outro também precisa fazer. E ele não quer dizer que ele não vai fazer, que ele vai ter que fazer a parte dele. Não, é só ele dar o caminho para ele. Porque se ele chegou na mesma faixa etária dele aqui, ele pode, só tem um tempinho diferenciado. E é isso que os pré-adolescentes e os adolescentes precisam entender. Isso é inclusão. Só que isso só acontece se o educador, dentro da sala de aula, tiver esse olhar cuidadoso perante a essas crianças, esses pré-adolescentes e esses adolescentes. E aí a gente volta a falar. É escola, é sala de aula, é família, é uma parceria. E toca muito bem falado. Eu lembrei que vocês têm um projeto, né, Andréia, Cláudia, para tentar minimizar todas essas dificuldades que as famílias enfrentam. Sim. Né? A gente idealizou justamente em cima de tanta problemática existente, né? Porque, assim, nós temos hoje as mães que têm a disponibilidade de chegar na clínica, nós temos a mãe que não tem, nós temos o problema com o plano de saúde, nós temos o problema com a mediadora da escola, o problema do PEI que não é feito na escola, o social onde a criança vive. Isso tudo que ela está falando são observações que, como eu passo muito assim, em escolas, e eu estou vendo as dificuldades, e eu comento muito com ela. Eu falo assim, caramba, a gente tem que montar alguma coisa para dar essa ajuda para os pais, né? Vamos tentar montar alguma coisa. E foi a partir disso tudo, de tudo que ela está falando, dessa observação que eu vejo nas escolas, a dificuldade, as crianças ali, e aí é onde a gente chegou nesse projeto aqui que a gente montou, né? Que a gente já está dando andamento.
O projeto se chama Projeto Psicopedagógico Vivencie Educação, né? Então, a gente vai na casa dos pais, a gente faz anamnese. Não é porque não está sendo em casa que não tem o tempo. O tempo é cronometrado da mesma forma que estivesse dentro de um consultório. A gente levanta todas as informações necessárias, faz a avaliação, pede a permissão que a escola nos permita entrar para observar, montar um programa de trabalho, aplicar na escola para que ele tenha autonomia no meio onde ele vive, como funções executivas a qual ele não consegue, não está conseguindo, né? E a mesma coisa na família. Conseguir com que esses pais sejam os coterapeutas, né? Por quê? Porque a gente acredita que, às vezes, quem consegue fazer mais de 15 horas, bacana, né? E os que não conseguem? Então, 10 minutos de terapia dentro de um consultório, será que é suficiente para o mundo, para a vida, para ele trazer de lá? Então, de repente, no meio ambiente, né? Na escola, a gente trabalhando, que nem os amiguinhos, vem cá, amiguinho, vamos fazer aqui. E ali eu estou observando como aquilo está acontecendo. Por quê? Muitas vezes a informação também não chega. Então, se eu estou na casa, eu estou observando como que a mãe lida, Sim. como que os irmãos lidam, o outro cuidador lida. E aí não é bacana o pai saber como que ele tem que lidar com aquela criança? Sim. E as angústias? E ouvir a mãe que, eu fiz tudo errado, eu não sei fazer. Sim, isso a gente Os pais sofrem demais. Sim. Os pais, eu já teve dias de eu chegar e a pessoa falar, olha, semana passada eu me tranquei no banheiro, fiquei debaixo do chuveiro, gritava, chorava, porque eu não sabia o que fazia. São duas crianças, um com problema, o outro regredido, porque o outro... Olha a situação, entendeu? Então, a gente está ali mais próximo, dando esse amparo, mas, assim, com um contrato também de prestação de serviço, de horário, de levar a atividade que você tem que fazer naquele momento, né? E procurar fazer um trabalho sério, uma boa avaliação, uma boa intervenção e ver o retorno, né? Esse é o objetivo, a gente querer que essa criança responda. Muito legal, muito legal. Então, eu queria que, sim, que uma de vocês desse assim, o contato. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, procura o quê? Na rede social, o nome ou um telefone? O telefone, por enquanto, nós ainda estamos montando o site, né? E a gente já está executando, mas acabou surgindo assim, de encaminhamento de um para outro. Sabe? A gente trabalha numa escola e a mãe vê e pede o contato e está indo assim por enquanto. Certo. Né? Mas aí a Cláudia passa o Olha telefone. para aquela câmera, Cláudia, passa o seu telefone. O telefone é o DDD 13, né? 97406-6739. Repete, por favor. 97406-6739. Isso, para quem tem interesse. Isso, é Cláudia, né? Vai ficar meu contato. E aí, qualquer coisa, me contatando, eu, dependendo do momento, eu já passo automaticamente o telefone, o outro número, né? E aí a gente já dá andamento já no trabalho, né? Tá. A gente vai em casa, a gente conversa, a gente vê qual é a queixa. Se já passou por algum profissional, né? Eu peguei alguns casos que estavam em tratamento e aí perdeu o plano. E aí a mãe se viu meia desesperada, perdida. Aí a gente começou a fazer a avaliação, a prática, frequenta, tá em contato, né? Olha, aconteceu uma situação assim, o que eu faço? Olha, faz isso, isso. Por quê? Porque você tem ali, né, a avaliação da criança, você analisou, você pensou, você está contribuindo. E, ao mesmo tempo, você está tendo feedback direto. Olha, modifiquei, né? Ele já está conseguindo, pelo menos, pedir para ir no banheiro, pedir para tomar água,
olhar, sentar. Sim, é importante, né? Ter todo esse acompanhamento e fazer um programa para ele e para os pais também, Sim, orientação para os sim, pais. Exatamente. Agora, fora esse projeto que é bem legal de vocês, espero que Obrigada. seja assim, sucesso. Obrigada. Que mais assim tem de proposta para auxiliar esses pais, essas mães que vocês estavam conversando de juntar as mães? Porque tem muita gente desamparada, né? Sim, e muita sim, gente também sim, que também É uma vontade escola grande que eu tenho, pública, na verdade, escola que de fazer esse grupo de mães de autista ou crianças atípicas, fazer rodas de conversas mesmo, né? Encontrar um espaço para isso. Então, se a demanda for grande, entrar em contato com a Cláudia, eu mesmo organizo isso. Porque é importante que a gente tenha, que não só no projeto, que entre para esse projeto, mas que a gente monte um grupo de apoio Sim. dentro da Baixada Santista, com as mães. As mães precisam, né? As mães precisam saber com quem que elas podem contar, como contar, cada uma contar a sua dificuldade, falar da sua dificuldade, ver aonde que a gente pode estar auxiliando, aonde a gente pode estar orientando, aonde a gente pode estar ajudando para que seja um pouco mais leve para as mães. certo. Então seriam Para na o verdade campo familiar, duas, na verdade, duas né? propostas, São duas né? propostas. Mas está colocando São uma tudo das no propostas, telefone da isso. Cláudia. Isso. É Mas vamos isso? passar o telefone também da Tuca, né? Vamos. Que é melhor, né? Que às vezes também eu tô naquela correria, eu não Vamos, a Tuca consigo atender. responde. Eu tô A achando. Tuca responde, né? 13 988 0472 30. Então, para as mães que acharem que nós podemos montar um grupo, Repete o telefone, por favor. 13 988 0472 30. Para as mães que acharem que precisa de um apoio e que quiserem se juntar a mim para estar falando sobre as dificuldades do autismo e como que a gente pode fazer, como que a gente pode chegar, quais são os primeiros passos, esse é o meu desejo de montar esse grupo. Ainda não existe, mas se tiverem algumas 5, 6 mães, a gente já consegue iniciar esse grupo. Esse E aí trabalho, elaborar o que precisa ser feito nesse trabalho, que é um trabalho árduo e que sim, as mães precisam de apoio. Muito legal. Então, são duas propostas. Um é um projeto das duas, de acompanhamento das famílias e de orientação, de montar um programa, né? Em cima da creche inicial Nossa, da coitado do meu... criança. Caiu o meu... E o outro é uma roda de conversa, de orientação, mas não é um serviço. Isso. Não é um serviço. É uma maneira das mães se organizarem e buscarem informações e tal. Né? Dicas de profissionais. Isso. Da lei, explicando a lei, Da quais lei, são os direitos. Cada profissional, qual o papel de cada... É importante isso, Sim. sabe? Para a gente com não certeza. perder tempo com profissionais errados, né? Diagnósticos errados, Sim, né? Passar anos e depois o É. filho ser tratado que não era aquilo. Exatamente. É demais, É né? isso, exatamente isso. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar. Claro que falar, sim, né? muito Tantas rápido. coisas, mas... Eu quero só finalizar, assim, num processo bem rápido, da importância de incluir. Eu volto termino com essa frase. Vamos tentar incluir as crianças. Incluir as crianças não é deixar elas do lado de fora da sala, não é pegar 3 amiguinhos atípicos, colocar dentro de uma mesa, né, e achar que está fazendo um serviço, porque quando você coloca essas crianças separadas das outras crianças, o que acontece? As crianças que estão fora dessa roda, elas vão olhar essas crianças como exclusão mesmo. Diferentes, Diferentes, e eles não vão fazer o que precisa ser feito na sociedade. Incluir essas crianças para que eles consigam, no tempo deles, chegarem na faixa etária da mesma forma que as outras crianças conseguem chegar. Isso é incluir as crianças. A partir do momento que você inclui as crianças em tudo, isso dá trabalho, eu sei, como pedagoga e como psicopedagoga, o quanto que dá trabalho. Mas eu não tenho um olhar diferenciado para essas crianças em sala de aula, porque é muito importante. E para quem é psicopedagoga, dói demais.
É isso. Eu quero agradecer muito a você, Neida, que deu essa permissão para que nós viéssemos aqui falar sobre um pouquinho sobre o autismo, porque a gente tem muito mais para falar. Com certeza. E tem mães aí que querem falar também, então é que é bom que você dê uma outra oportunidade logo mais para que mãe venham falar de como que é a sua realidade de verdade, em sala de aula, na sociedade, num todo. Né? Com certeza. Isso é muito importante que elas sejam ouvidas também. Com E muito obrigada. certeza. Cláudia. Muito obrigada a vocês duas por aceitar essa loucura. A gente veio assim de supetão, né? Mas foi muito bom participar dessa conversa, que é um assunto muito importante. É um assunto que está hoje, assim, na mídia, né? Assim, muito alto. Então, os pais realmente estão precisando de ajuda. E o nosso papel é ajudá-los, é dar informação, é o máximo que a gente pode chegar, né? E aí foi muito bom participar. Eu só também tenho que agradecer a todas vocês, né? E a gente está aí, estamos todo mundo juntos para poder lutar juntos contra, assim, né? A favor de sair. É isso. Tá bom? Obrigada, Uma Cláudia. qualidade de vida melhor para todos. Sim, É sim. isso. É exatamente isso. Também Andréa. agradeço. Tá? Eu gosto particularmente muito de falar sobre o assunto. E é possível, tá? A gente amenizar essa angústia inicial dos pais, né? Mediante alguma situação assim de muita gravidade, né? Então, muito obrigada e, assim, quando precisar, estamos aí. aqui. É isso aí. Gente, eu que agradeço, viu? Vocês. É importante, a gente só consegue enfrentar os problemas quando a gente discute os problemas, né? E traz a riqueza da experiência de pessoas que entendem, né, desse problema, que estudaram e que têm uma experiência vasta aí de 30 anos ou mais. E esse Tratando. estudo, ele Não não para nunca. para. Sim, e Tá. não para nunca. Nunca. Gente, é isso, agradecer mais uma vez. É isso. Gente, olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like para que mais conteúdos cheguem até vocês e a mais pessoas, tá bom? É isso aí. Até a próxima quinta.